Bom dia, irmãos. Convido a Santa e Amada Igreja para a convocação a este culto, a leitura do Salmo 122. Prestemos um culto com alegria ao nosso Deus. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Convido a Santa e Amada Igreja que se coloque em pé. Louvemos a Deus com o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Nossos pés pararam junto às portas, teus portais, Jerusalém, construída bem compacta, onde as tribos vão subir. Pois convém a Israel, para o santo nome do Senhor, render sua gratidão. Lá estão os tronos de justiça, os da casa de Davi, que prospere quem te ama, pela sua paz orai, por Jerusalém orai. Reine paz entre os teus muros, nos palácios ricos bens, por amor dos meus irmãos, por amor de amigos meus, haja paz em ti, eu peço, pela casa do Senhor, buscarei sempre o teu bem. Convido os amados irmãos para uma oração de invocação. Busquemos a presença do nosso Santo Deus. Pai eterno santo, excelso, grandioso, Deus justo, bom, reto, sublime, Deus benigno, Deus criador dos céus e da terra, Senhor soberano sobre o tempo, Senhor soberano sobre as eras, Senhor que conduz a história, Senhor que mantém o universo, Deus criador, Deus redentor, Deus santo, Deus compassivo. A Ti, Deus, nós pretendemos prestar culto nesta manhã. Por isso, Deus, aqui estamos reunidos nesta santa comunhão, Senhor, e nos unimos a todo aquele que neste Teu dia, Senhor, o cultua e o adora em espírito e em verdade. Precisamos, no entanto, Deus, sermos instruídos e ensinados sobre como o Senhor deseja ser cultuado, Deus. Para tanto, Pai, nós rogamos a Ti que envie Teu Santo Espírito, Senhor, nos ensine, nos capacite a prestar um culto verdadeiro a Ti, um culto que de fato lhe agrade, Senhor. E também, Senhor, para a instrução e edificação da Tua Santa Igreja nesta cidade, Deus, neste local.
Pedimos, Deus, perdão pelas nossas falhas e pecados, pois reconhecemos, Deus, que somos falhos e pecadores e apresentamos a Ti, Deus, para a Tua apreciação, com todo respeito e reverência, este culto, Deus. Ensina-nos a Te adorar e Te louvar, Senhor. Ensina-nos o caminho a seguir através da instrução da Tua Santa Palavra e que Seu nome seja glorificado pelas nossas vidas. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Convido a Santa e Amada Igreja para o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? Nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Convido os amados para a leitura da lei, Santa Lei de Deus, no livro do Êxodo, capítulo 20. Livro do Êxodo, capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Hoje vamos abordar um pouquinho acerca do 4º mandamento, que está aqui no verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. O objetivo desse mandamento, amados irmãos, é lembrança. É interromper a nossa semana a cada 6 dias. O mandamento consiste em a cada 6 dias guardar observar para o descanso e para cultuar a Deus, para lembrar-se da criação de Deus e para lembrar a salvação, as 2 grandes obras de Deus, né? A criação e a redenção. A redenção, ela se completa em Cristo, que Cristo é a plenitude de todas as coisas, né? Os judeus, eles guardam o dia de sábado, porque os judeus rejeitam Cristo. A igreja guarda o domingo, porque no domingo foi completa a obra da redenção. Se nós olharmos aqui, irmãos,
Deuteronômio capítulo 5 é onde Deus repete a lei. Deuteronômio capítulo 5, no verso 15, nós vamos ver como Deus é perfeito ao orientar este mandamento. Aqui, no Êxodo, capítulo 20, no verso 11, está aqui, para lembrar a criação, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então em Êxodo, quando Deus dá essa lei em Êxodo, ele fala da criação. Quando ele repete a lei em Deuteronômio, ele vem falar da redenção. Se você olhar aqui Deuteronômio capítulo 5, no verso 15, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então, o judeu, ele guarda o sábado literal, porque ele ainda lembra a libertação do Egito. Por que ele guarda o sábado literal? Porque ele rejeita Cristo. A igreja, ela guarda o domingo, porque no domingo se completou a obra da redenção, ou seja, nós éramos escravos. O que o Egito representou, no Antigo Testamento, é a escravidão do pecado. Então Cristo, na obra da redenção, ele nos libertou da escravidão do pecado. Então nós guardamos o domingo, que é quando se completa a obra da redenção. O apóstolo Paulo fala que essas coisas, como o sábado literal, eram sombras daquilo que viria. Os judeus e os judaizantes que guardam o sábado, eles estão na sombra ainda. A igreja, ela está no fato. Cristo já veio. Então nós guardamos o domingo. Na nossa tradução está a palavra sábado, o que dá a sensação que deve ser o dia literal após sexta-feira, Mas, na verdade, no original, no hebraico, a palavra é Shabat. Shabat significa cessamento. Então, o mandamento é interromper a semana a cada 6 dias, cessar as suas atividades, Então, nós temos 6 dias para nós termos todas as nossas atividades, cuidarmos das coisas pertinentes à nossa vida financeira, as questões que temos, que precisamos fazer e tudo mais. 6 dias dedicados a nós. E um dia, após 6 dias, interromper a semana para guardar um dia para o Senhor. E neste dia, lembrar da criação e lembrar da salvação. Se não fosse o 4º mandamento, a tendência do homem seria trabalhar ou cuidar de si mesmo e da sua família de segunda a segunda. E se esqueceria de Deus. E o culto passaria a ser algo opcional, Quando, na verdade, o culto ele é uma convocação. Quando Deus faz a convocação às festas, lá em Levítico, a primeira festa que Deus convoca é o culto, que é o sábado, que é o Shabat, que é o cessamento, é cessar. Então o culto ele é uma convocação, a igreja responde positivamente à convocação ao culto. Então a cada 6 dias, a igreja, os cristãos, interrompem as suas atividades e guardam um dia para o Senhor. Então nós não estamos mais na sombra que era representado, tudo que acontecia no Antigo Testamento apontava para Cristo. Hoje nós não estamos mais na sombra, nós estamos no fato. Cristo, ele é a plenitude de todas as coisas. Quero convidar os amados irmãos para a leitura aqui na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Vamos ver aqui do verso 13 ao 16 e depois ao 19, mas os irmãos, tendo oportunidade, leiam o texto completo. Aliás, a carta aos Colossenses completa, É uma carta que vai falar muito de Cristo, Então veja aqui, Colossenses capítulo 1, verso 13. Está falando sobre a pessoa de Cristo, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então veja aqui, ele nos libertou, Então o mandamento, ele vai nos fazer lembrar da criação de Deus
e na redenção, na liberdade. Isso se consumou, né? Se completou em Cristo, tá? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Então a obra da redenção tornou-se completa em Cristo, tá? A remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Então veja que em Cristo completou-se a obra da redenção e a obra da criação. Então as duas obras, que é para ser lembrada no quarto mandamento, elas se resumem em Cristo, tá? Porque Cristo criou todas as coisas e sem Ele nada do que foi feito se fez. E Ele completou a obra da criação, da redenção na cruz. Então as duas obras que o mandamento nos manda lembrar, elas se resumem, né? Elas se completam em Cristo, tá? Então verso 16. Então você vê que até o 15 está falando da redenção, né? Agora aqui no 16 vai falar da criação também, ó. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Agora preste bem atenção, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então tudo é para ele, inclusive o quarto mandamento. Então não faz sentido observar um mandamento e excluir Cristo, que é quem consumou a obra da redenção. Se nós excluirmos, se nós guardarmos o sábado literal, nós estamos excluindo Cristo, que completou a obra da redenção, e estamos lembrando da libertação do Egito, de uma nação sendo libertada de escravos. Seria a mesma coisa que lembrar da princesa Isabel, que libertou os escravos no Brasil e tudo mais, né? O Antigo Testamento, ele continua e o Novo Testamento vem completar o Antigo Testamento. Então, o Egito apontava para Cristo. A libertação do Egito, a Páscoa, né, apontava para Cristo, né? Cristo é o Cordeiro. Por isso que na Páscoa Deus manda sacrificar um cordeiro e passar o sangue no umbral da porta. Isso representa Cristo. E o sangue de Cristo, então, ali guardando, tá? Então veja agora aqui no verso 19. É importante ler todo o capítulo primeiro, mas não temos tempo, né? Vamos ver aqui o verso 19. Porque aprove a Deus que nele, ou seja, em Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, todas as coisas, tá? Então, o mandamento, ele continua ativo? Sim, claro que sim. Os 10 mandamentos são morais. Nós não podemos matar, nós não podemos furtar, nós não podemos ter outros deuses além de Deus, nós não podemos adorar imagens, né? Nós não podemos chamar o nome de Deus em vão, não podemos furtar, não podemos adulterar, nem cobiçar. A lei, ela continua. A lei não justifica e não salva, né? Mas a lei continua apontando. A lei é como Calvino, né? Ele disse certa vez, né? A lei antes era um presídio. Depois de Cristo, a lei é um professor. Então a lei, ela ensina que existe o pecado, né? Por que ela era um presídio antes? Porque o homem não conseguia justificar-se pela lei, né? Agora, após Cristo, que é a nossa justificação, né? A plenitude dos tempos, a lei torna-se um professor. Então nós aprendemos com a lei, tá? Então veja que aprove a Deus, né? Que em Cristo residisse toda a plenitude. Então completou-se, né? As duas grandes obras de Deus, tanto a criação, que Cristo participou, como a redenção, a plenitude de tudo isso, né? Ela se cumpre tudo em Cristo, tá? Então, como Cristo ressurgiu do império das trevas, né? Que ele desceu ao inferno, como Cristo morreu e ressurgiu no domingo, então a igreja se lembra do dia do Senhor, né? É interessante no idioma russo, é que eu não sei falar o nome, né? Mas o domingo é dia da ressurreição. A segunda-feira é
um dia após a ressurreição. A terça-feira é segundo dia após a ressurreição, e assim por diante, no idioma russo, né? E no grego, temos o original, inclusive João, né? No Apocalipse, na sua revelação, Apocalipse 1:10, ele fala que ele teve aquela revelação no domingo, né? E é Kyriaki Hemera, né? Kyriaki quer dizer dia do Senhor. Até hoje, no grego moderno, né? Quando se vai se referir ao domingo, a palavra é Kyriaki, tá? Que significa do Senhor, né? Então, o domingo é o dia do Senhor Jesus, né? Por isso que nós guardamos, então, o domingo, né? Entendemos o culto como uma convocação e não uma opção nossa, né? Se fosse uma opção nossa, o culto seria para nós, estaria sujeito a nós, né? Na verdade, o culto é de Deus, tá? E nós interrompemos a semana a cada 6 dias para lembrarmos da salvação e da criação, né? Da criação e da salvação, isso então se completa em Cristo. E a palavra traduzida para nós aqui como sábado, né? Shabat, ela quer dizer, na maioria das vezes se traduz por descanso, né? Mas ela originalmente quer dizer cessamento, cessar. Então, cessar as atividades a cada 6 dias, né? Interromper a semana e guardar, então, um dia para lembrarmos, né? Do nosso Criador e do nosso Salvador, bem-aventurado, bendito para sempre. Amém. Quero convidar os irmãos para louvarmos a Deus com o Salmo 2, que é um salmo messiânico que vai se referir a Cristo. Porque se amotinam as nações, pensam os povos sempre em vaidades. Os reis da terra tomam posições e os governantes buscam unidade contra o Senhor e contra seu ungido. Dizem os laços, seus vamos romper, suas algemas lançaremos fora. Deles queremos nós nos desfazer. Porém, aquele que nos céus está, põe-se a rir, o Senhor zomba deles. Na sua ira há de lhes falar, no seu furor os deixará turbados. Constituí meu rei, o meu ungido, sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei do Senhor seu decreto. Disseste, meu filho, hoje te gerei. Pede a mim e herdarás as nações, e os fins da terra como tua posse. Com teu bastão de fermas quebrarás, qual vaso de ouro despedaçarás. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos, ó juízes, exortar, prestai a Deus serviço com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho ungido do Senhor, para que sua ira não se acenda, e no caminho ainda pereçais, quando em breve seu furor
se levantar. São todos dele bem-aventurados, todo que nele se refugiar. São todos nele bem-aventurados, todo que nele se refugia. Quero convidar os amados irmãos para uma oração de confissão. E nesta oração de confissão, caso os irmãos tenham um pecado não confessado, esse momento será oportuno. E se vier à mente alguma vez que os cultos, o dia do Senhor foi negligenciado, e se voluntariamente os amados irmãos sentirem o desejo de pedir perdão a Deus por isto, esse momento será oportuno também. Os irmãos orarão em voz silenciosa e eu orarei uma oração de confissão em voz audível. Oremos. Pai eterno e santo, glorioso, Deus vivo, Criador dos céus e da terra, seja exaltado o teu santo e maravilhoso nome, Deus. A ti pertence a terra, Deus, pertence às nações, pertence o que contém na terra, pertencem às pessoas, os espíritos das pessoas pertencem ao Senhor. E o Senhor, Deus, é um Deus que reina soberano sobre todas as coisas, Senhor, e a sua palavra nunca falhou e nunca falhará. Não há nenhum impossível em todas as tuas promessas, mas o Senhor que fez as promessas terá os meios de a cumprir a seu tempo. E nós, Senhor, somos gratos a Ti pelo grande privilégio, Deus, de fazermos parte, que o Senhor nos concedeu, de fazermos parte do Seu corpo. O Senhor nos deu o poder de sermos feitos Seus filhos. E nós somos felizes por isso e Te agradecemos, Deus. E com gratidão no coração, nós estamos aqui prestando um culto ao Senhor. No entanto, Deus, reconhecemos que somos pecadores, que pecamos em palavras, em pensamentos, em atitudes, em negligências e omissões, em muitas coisas, Senhor, nós pecamos e pedimos perdão ao Senhor. Também, Deus, todas as vezes que no passado negligenciamos, Deus, o seu dia e estarmos cultuando a Ti, também lhe pedimos perdão por isso. Não nos impute, Senhor, esta falha. Pedimos, Deus, que o Senhor renove em nós um espírito forte, um espírito inabalável e que mantenha nossos corações, Deus, sem o dolo, sem premeditar o mal, mas que possamos, Senhor, ser hoje pessoas melhores do que fomos ontem. Apelamos pelas Tuas muitas misericórdias e pedimos perdão pelo nosso pecado. No nome santo e poderoso de Jesus oramos. Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja do Senhor para louvarmos a Deus com o hino 412. Durante este hino, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, esse momento será oportuno. Hino 412. Louvemos ao nosso Deus. Perdão. Desculpa. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus o Salvador na cruz lhe resgatou. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso em guardar
final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim, mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poder